Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa especial aqui na Praça de Morro da Fumaça. Afinal de contas, Morro da Fumaça essa semana, no dia 20, né? Mas já estamos em comemoração ao aniversário de 61 anos de história, de emancipação político-administrativa. Estamos aqui na praça, mais um dia. Essa semana especial aqui, RSU especial, sempre com entrevistas ao vivo, fazendo um bate-papo com os nossos convidados, falando um pouquinho do cotidiano da cidade e da vida, e também falando um pouquinho sobre, enfim, sobre diversas coisas importantes. O nosso programa no oferecimento de Super São Pedro. Super São Pedro são 5 lojas. Uma rede de 5 lojas, uma em Orleans, 2 em Uruçanga, uma em Cocal do Sul e uma em Morro da Fumaça. Os horários de atendimento para todas as lojas. O início às 8 da manhã, encerramento fechando às 9 da noite, sem fechar o meio-dia. Os preços, promoções, para todas as lojas os mesmos valores. E lembrando a você que o Super São Pedro está aí à sua disposição para fazer o seu cartão. Já fez o seu cartão? Cartão São Pedro? Pois é, vamos fazer o cartão São Pedro. Isso mesmo, você já começa com um limite de R$500. Pode chegar a mais, a 900, a R$1.000 e até mais. Vai depender da sua conversa, da sua negociação lá com a equipe do Super São Pedro. Forte abraço para o Zequinha, que está nos assistindo também agora. Forte abraço para toda a equipe lá, para toda a família São Pedro. Nosso programa também é no oferecimento de Semofu. Semofu é uma empresa nossa, atendendo mais de 15 mil associados em toda a nossa região, né? São 6 municípios. 6 municípios. A Semofu, ela preza pelo social, pela saúde, enfim. No entanto, sem perder de vista a boa qualidade de energia e preços acessíveis, preços bons para a comunidade. Semofu, que tem como presidente o Rudi Reco, que nesta sexta-feira estará aqui às 10h30 da manhã fazendo uma conversa conosco. O nosso programa também no oferecimento de Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça. A Câmara de Vereadores tem sessões todas as terças-feiras às 18 horas, através do Facebook, YouTube, também do site da Câmara e também presencial. Quem quiser assistir presencialmente pode se dirigir até a Câmara e fica próximo à Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça. A Câmara de Vereadores está como presidente Laênio da Silva. Câmara de Vereadores, um lugar democrático e social da comunidade. E Verdureira São Mais, a verdureira do Johnny, aberto diariamente das 7h30 às 20 horas, sem fechar o meio-dia. Hoje é dia de promoção, claro, vai na Verdureira São Mais, verdureira do Johnny, no bairro Naspolini, fazer aí uma propagandinha entre o Bar da Páscoa e o Bar do Bugre. Forte abraço para a Páscoa, para o Bugre, que estão lá. E nós estamos aqui na praça. Já está aqui conosco, no nosso banco, o presidente do Sindicer, Renato Zacaron, onde a gente vai fazer uma conversa a partir de agora, e às 10 horas da manhã. O nosso convidado é o Jairo Santana, que é advogado, que é pastor, enfim, vai estar aqui conosco para fazer uma conversa bacana. Então, peço a você que compartilhe o nosso canal, porque o seu compartilhamento com os seus amigos, seus contatos, é sempre muito importante. Muito bem, vamos lá, então vamos conversar com o Renato, vamos chegar até lá. Estamos aqui novamente perto dessa árvore, é uma árvore milenar, centenária. Bom dia, Renato. Bom dia. Como é que tu tá? Tudo bom? Ótimo. Certinho. Essa árvore é centenária mesmo? Não. Não é, né? Não. É. Centenária é ter... 100 anos, né? Não tem. Não tem esse ano. Então ontem eu já falei bobagem. Eu disse que tinha... Eu disse que achava, né? Não tem esse ano. Não tem, né? Não, assim foi plantado quando fizeram essa praça, né? Isso aí, em torno dos 40 anos. Né? 40 anos. É. Ah, mas já é bastante. É quase da nossa idade, né? É quase, né? Não chegou tanto, né? Não chegou tá tão tanto, velho assim, né? Não tá tão velho. Muito bem, o Renato Zacaron
aqui conosco nessa manhã. Espero que você tenha uma boa entrevista conosco. Renato, Fala. hoje, além da gente falar do município um pouco, vamos falar do Sindicer. O Sim. que é essa instituição? O Sindicer é o sindicato dos oleiros, né? Que defende os oleiros, é o sindicato. Ele busca recursos para parcerias com entidades, entendeu? Negocia salariais com os sindicatos dos empregados e parcerias com outras empresas, como, por exemplo, o Senai, né? Temos parceria com a Unesc, com a medição das atmosféricas, né? Tem essa empresa que vem e faz toda a medição, para nós mostrar para a sociedade que os oleiros não é... Nós tivemos essa fama de poluidores, né? Hoje nós somos considerados amigos da natureza. Sim. E muitas vezes olha assim o chaminé, saindo fumaça, mas aquilo está dentro dos parâmetros. Tem os filtros, né? Tem filtro, tem dentro dos parâmetros. Muitas vezes não precisa nem filtro, Beto. Porque vai lá a análise, não. Vocês estão dentro das medidas atmosféricas, né? Porque antigamente nós queimávamos, só que você sabe muito bem, né? Nós queimava carvão, nós queimava pneu. Isso é verdade, isso há 40 anos atrás nós fazia isso. Né? Isso poluía, né? Isso poluía. Hoje não, hoje os oleiros fazem o quê? Uma reciclagem. Aquelas rejeitos de madeireira que ia para a natureza, hoje os oleiros queimam. Né? São costaneiras, pó, cepilho, cavaco, né? E as madeireiras descartam e nós usamos e isso não vai para o meio ambiente. Né? Pode continuar. Não, e essas parcerias beneficiam também o ceramista. Porque no começo essas análises elas têm um custo muito alto para os oleiros. Né? E com essa parceria, nós, os associados, tem um benefício, uma redução considerável, né? Onde que nós abrimos esse leque para que todo mundo faça e todo mundo tenha o controle das emissões atmosféricas na nossa região. Renato, hoje nós temos quantas cerâmicas que faz parte do Sindicer? Dentro do município nós temos 31 olarias. 31. Ainda temos um número expressivo, expressivo. Né? E 29 são filiados ao sindicato. 29. E na região, nós temos em torno de umas 200 olarias na região. Né? Nós abrangemos, o Sindicer abrange 7 municípios. 7 municípios. É um número bastante expressivo também. Isso, né? mas filiado ao Sindicer tem 70. 70. É um número bom, mas poderia ser mais. Poderia ser mais. Né? Porque tudo que nós conseguimos é repartido também com as outras. Por exemplo, nós vamos lá em Florianópolis semana, ficamos um ano lutando junto com os outros sindicatos do estado para padronizar a medição atmosféricas. Porque tem município que é ano em ano, tem município que exige em 6 meses, tem município que exige em 4 anos a emissão a medida da chaminé, vamos dizer assim. Né? Então nós ficamos um ano lutando lá, junto com o Marcos Vieira, né? Nosso deputado Marcos Vieira, que abraçou essa causa, né? E nós fizemos esse trabalho um ano, indo em Florianópolis, voltando. Mas a conquista nossa, que vai ser padronizar essa medição, que vai ser em 4 anos, vai abranger todas as olarias, não só as 70 que são filiadas ao sindicato, entendeu? Então, isso que se essas pessoas tiverem uma consciência e ajudar a se filiar ao sindicato, mais força teremos. Né? Até porque essas cerâmicas elas não participam, mas elas perdem a oportunidade de receber os benefícios diretos também, né? Claro. Porque ela recebe esses benefícios, claro, são diretos também, né? Mas tem outros benefícios que elas deixam de receber, Sim, né? Por exemplo, esses benefícios da medições atmosféricas, né? Tem um custo
quase 70% mais barato para os associados do que não associados. Ah, tem isso ainda? Tem. Show Nós de bola. temos aqui cursos de qualificação de funcionários, curso de empilhadeira, de carregadeira, de eletricista, Uhum, de mecânico, entendeu? uhum. Todos os anos nós fizemos esse tipo de curso. Quem é associado da sindicato, tem um custo bem menor do que não associado, Uhum. entendeu? Por funcionários. Então isso tudo abrange, muitas vezes tu pagando um ano de sindicato, com o benefício que você tem, a tua contribuição não paga. Entendeu? Por exemplo, não vou pagar porque é tanto por mês. Mas num ano, você faz um curso de uma medição atmosférica. Você já tira aquele dinheiro. Sim. Entendeu? Uhum. Mas isso é uma consciência e o cara vai trabalhando aos poucos. Né? Vai trabalhando. Às vezes, de quando como presidente do Sindicer? Tô desde 2022, início de 2022. Início de 2022. Isso. Fazendo um ano e um pouquinho, Um ano né? e um pouquinho. O mandato é 4 anos. O mandato é 4 anos. 4 anos. Uhum. Muito bem. A nossa conversa nesse momento é com Renato Zacaron, presidente do Sindicer, aqui de Morro da Fumaça. Lembrando a você, vai no Super São Pedro hoje que tem promoção. A Semofur, uma empresa nossa, trazendo benefícios para a nossa cidade e região. Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, um lugar democrático e social, onde a gente pode participar. E a Verdureira, sou mais a Verdureira do Johnny do bairro Nossolino, e todas essas patrocinando o nosso programa de hoje. Renato, a questão das... mudou muito. Vamos entrar na questão histórica do município. Sim. Vamos falar de cerâmica. Mudou muito, né? De 20 anos atrás para o dia de hoje, a forma de maquinário, de condução das empresas, né? Não, com certeza. Não vou usar 20 anos, vamos botar mais, né? Vamos botar mais. 40 anos Vamos atrás, 40 anos. onde o auge da cerâmica e Morro da Fumaça foi na década de 70, início de 80. Nós tínhamos aproximadamente mais de 130 cerâmicas em Morro da Fumaça. Poxa vida. Mais de 130. Só que eram cerâmicas naquele auge, né? Todo terreno tinha uma olariazinha. Uhum. Né? Você veio para cá, acho que faz 40 anos? Eu vim para cá em 82. 40 anos. 40 anos. 41 anos. Boa memória, hein, Renato? Naquela época tinha mais de 100 olarias. Tu via, olhar aqui, era só chaminé. Uhum. Né? Vai nas políticas, tinha quantas olarias que foram desmanchadas, né? Mas com o passar do tempo, com a modernização dos equipamentos e coisa e tal, não tinha espaço para 100 e poucas olarias dentro do município de Morro da Fumaça. Né? Uhum. Nem na região. Porque tu vai aumentando a produção, aí vai sobrando material. Isso aí. Uhum. E muita gente, na época de 70, tinha olaria como secundária. Não era a principal. Uhum. Muita gente tinha estufa de fumo, criava gado, tinha comércio, entendeu? Então, olaria muitas vezes era até secundária. Uhum. Não era atividade principal. Não, tinha gente que tinha várias atividades. E com isso com a modernização, as pessoas vão modernizando e vão aumentando a produção, e isso vai sobrando menos. Não quer dizer que a parte financeira, a parte econômica do município caia, não. Pelo contrário, aumenta, porque aumenta a qualidade, né? Aumenta a produção, aumenta a qualidade, a quantidade de funcionários, acho que não muda, entendeu? Porque aquelas as cerâmicas que fecharam, as outras suprem. Né? Uhum. E temos... E sem contar, né, Beto, vamos sair um pouco da área econômica, porque Morro da Fumaça, a olaria botou Morro da Fumaça no patamar, no ali, mapa. Né? No né? mapa. Foi as olarias, foi a cerâmica. Foi né? sim. Tanto é que é a capital das olarias, né? Hoje, oficialmente, é o Sangão, né? Oficialmente é o Sangão. Mas já foi Morro da Fumaça. Fumaça foi, mas ela não oficializou, né? Não oficializou. Entendeu? Mas para o crescimento cultural também foi importante as olarias. Porque, você vê, Morro da Fumaça é uma cidade
com tradições italianas, né? Uhum. Começou como italiano. Mas com as olarias, o que aconteceu? A miscigenação das raças, né? Aham. Outras culturas vieram, porque olha, quantas pessoas de outros municípios vieram Aham. para Morro da Inclusive, Fumaça. por exemplo, nós viemos para Morro da Isso, Fumaça devido a Lauro cerâmica. Miller. Lauro Miller. Lauro Miller, Sombrio, Jacinto Machado, Jaguaruna, Imaruí, muita gente dessa região veio para Morro da Fumaça e trouxeram as culturas deles, né? O jeito de conversar, o jeito de agir. E isso também alimenta e fortalece o município. Uhum. Então, as olarias não é só a parte econômica, mas olaria. Olaria é cultura também no Morro da Fumaça. Uhum. Renato, hoje nós temos também a cooperativa, né? A Copemi, Sim. né? A Copemi e o Sindicera antes trabalhavam muito próximo, né? Hoje como é que está essa conexão? Nós estamos juntos, Juntos? até no mesmo local, nós temos nossa salinha lá, eles têm. É tudo junto, porque a cooperativa também foi uma necessidade que os oleiros tiveram para quê? Padronizar a extração de argila, né? Uhum. Antigamente, como é que era? Cada um tinha o seu caminhão, cada um tinha o seu terreno, ia lá, cavava todo aquele jeito. Então, o passivo ambiental era muito grande. Porque nós não tínhamos uma técnica. Não é que eles, vou dizer que os nossos pais, nosso passado fizeram a coisa errada porque quiseram. Não, Eles faziam o que dava para fazer no momento. Né? Não tinha uma legislação, né? Com o tempo, com a legislação, nós fomos obrigados, com essa necessidade de criar essa cooperativa que é hoje referência no Estado. Referência no Estado. Nós hoje temos lá a nossa cooperativa, né, que é o Billy, faz um excelente trabalho, né? E toda a diretoria deles, também já fiz parte da diretoria, hoje eu estou no Sindicer, mas esse trabalho é fantástico, né? Tu vai lá numa extração de argila da cooperativa, tem o engenheiro, tem todos os responsáveis necessários para fazer uma extração conforme as leis, né? Então, aonde que tu chega lá, tu vai fazer uma extração, tu nem parece que foi extraído. A recuperação fica um ambiente, não é mais aquelas cavas. Ficava um aspecto feio, um aspecto feio, tudo cavado meio... Mas era o que nós tínhamos antigamente. Nós começamos as olarias começaram cavando a pá, né? Não existia máquina, né? E depois veio as máquinas também, não eram aquelas máquinas. Acho que o início foi até com um tijolo maciço, né? Quando começou as primeiras, ou já tinha... Não, lá o começo, lá atrás, foi maciço. Depois era maciço, 2 furos, 8 furos, era tudo tijolo. Levava uma semana para queimar, era tudo cavado a pá. Inclusive, dia 1º de maio, a Cerâmica Zacaron completou 50 anos de operação, né? Parabéns. Agradecer ao meu falecido pai, o falecido tio Pedrinho Casagrande, ao Valdenor, que ainda está aí. Eles começaram. Eles começaram naquela várzea. Hoje tu vai lá para baixo, né? É tudo seco, né? Tudo seco. Uma vez dava um dia de chuva, aquilo lá virava um banhadal, né? Danado, né? E eles conseguiram fazer 50 anos trabalhando, e não só nós, né? Quantas outras olarias também naquela época lá que tinha essas dificuldades, né? E hoje criaram os filhos. Eu vejo, o que eu deixo muito contente, Beto, é ver ex-funcionários meus que começaram lá com 13, 14 anos e hoje são homens feitos, bem-sucedidos na vida, pessoas com saúde, e eu fico feliz de essas pessoas terem começado lá e hoje estarem onde estão. Muito bem. Tem alguém aí? Não, só para lembrar. A primeira vez que eu fiz uma visita de escola foi na Cerâmica Zacaron. A professora Grace. Né? Isso. Para você que não está ouvindo, porque o nosso microfone no capítulo áudio aqui externo, o Haller está dizendo que a primeira cerâmica que ele visitou com a professora Grace Zacaron foi na Cerâmica Zacaron. Eu até me lembro isso aí. Faz uns 20 anos já. Já faz uns 20 anos.
Muito bem. Renato, nós temos, pessoal, nós estamos falando de cerâmica. E nós temos assim, um número até expressivo de cerâmica nas margens do rio Uruçanga. Sim. A gente está falando em ambiente seco, enxuto. E aquele rio ali já teve diversos movimentos para fazer uma limpeza. Está na hora de limpar aquilo ali, né, Renato? Já passou da hora, né, Beto? Eu, quando fui vereador, no período de 2013 a 2017, nós fizemos 4, 5 audiências com o pessoal da bacia do Rio Uruçanga. E o problema é o seguinte, esbarra muito na questão ambiental, né? Tudo é difícil, tudo é complicado. E é uma coisa que, na minha opinião, a turma diz que tem, o rio está contaminado, em partes. Porque aquele lodo de baixo, que vem lá de Uruçanga para cá, já faz anos que eles não fazem uma lavagem de carvão, né? Já tá na hora de... Inclusive, você pode pegar, nasce braquiária, nasce calipa ao redor daquele rio lá, os gados vão lá comem. Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, quando o rio tá bem seco, em época de seca, naqueles montes de areia, nasce planta ali em cima. Nasce planta por quê? Porque se tivesse alguma coisa contaminado, não ia criar capivara, não ia criar... E elas estão ali, Estão né? ali, jacaré. Opa! Já vejo uma margem lá, já vi peixes, numa determinada área lá do rio Uruçanga. O que deveria fazer aí era simplesmente botar umas dragas lá, umas bombas lá e retirar aquela... Aquilo que acontece no Rio Tubarão. Exatamente. Né? O Rio Tubarão... Vê só para você que está aí, para as autoridades também, o que o Renato tá colocando aqui, justamente é isso. Porque, conversando com algumas pessoas, aquilo que o Renato está falando sobre a questão do rio, já tem areia boa ali para calçamento, inclusive para construção civil, dá, e dependendo do local. E se limpa vai ter mais, né? Porque sempre vem. Então, Rio Tubarão, Renato, são diversas balsas tirando areia. Por que Morro da Fumaça? Porque pelo aquele projeto ia ser um projeto milionário, né? Começou em 2014. Era presidente da Câmara, fizeram a primeira reunião. Orçaram em 50 milhões na época. Depois, na outra reunião, foi para 100, para 120. Era uma coisa assim que não... sem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Aí porque eles queriam que tirasse a areia, jogasse num caminhão fechado e levasse para uma usina em Criciúma descontaminando a areia. Não tem necessidade. Não tem. Todo mundo sabe que não tem. É porque a burocracia do Brasil é tremenda. Tem que parar com isso, né? Tem que mudar isso. Época da multiplicação da BR-101, a empresa, a Queiroz Galvão, queria tirar a areia do rio para fazer a drenagem lá da BR-101. E usar muito. Não permitiram isso. Aí usaram o quê? Areia, que é para fazer casa, areia que... Isso aumenta mais ainda a destruição ambiental. Sim, vai ter que cavar. E lá já está lá. Né? Calçamento. Pode usar aquela areia. Entendeu? Se tem algum resíduo de carvão, mas calçamento não vai causar nada. Botar embaixo do asfalto não vai causar nada. Então, são essas coisas, essas burocracias das leis brasileiras que emperra, né? Enterra tudo aí. E muitas vezes aí sofre quem? Os oleiros. Que estão lá, porque é enchente. Que é prejuízo. Tu fica parado, tu entra lá, maquinário. Aí o que acontece? Eles se sujeitam a fazer diques. Né? Então, são coisas que não tem essa necessidade. Mas já conversando lá também com o deputado lá, nós vamos fazer uma audiência lá e vamos falar sobre isso também. Inclusive, hoje o governador de Santa Catarina está em Criciúma. E tanto os prefeitos de Morro da Fumaça como de Uruçanga, onde fazem parte do Rio Uruçanga, o Cocal do Sul, enfim, mas está aqui em Criciúma, da REC, né? Mais os municípios aqui da REC. Deveria ser uma pauta
para o governador. É um governador novo, está chegando agora, está mostrando boa vontade, tem conexão também, isso governo não é partido. Governo não é partido político. Tem um governo aqui, o governo lá. O governo do estado de Santa Catarina tem acesso nos departamentos do governo federal. Importante discutir, reunir uma comissão desses municípios aqui, de liderança dos municípios, inclusive o Sindicet também, que tem todo o interesse nisso, para discutir essas questões. É preciso política, né, Renato? Claro, tudo na vida. A pessoa, não gosta de política. Não é questão de gostar de política, é necessidade de política. Tudo é política. Então, fazer uma comissão, e tem essa questão aí, falar com os prefeitos da região, falar com todas as entidades, porque não é só os oleiros que são atingidos diretamente, mas tem muita gente que é atingido indiretamente, entendeu? Então, aonde que nós temos que se unir, como diz você, sindicato patronal, sindicato dos empregados, isso. Comércio e prefeitura, Câmara de Vereadores e mais gente, para nós entrar nesse debate para realmente fazer isso aí acontecer. Porque já faz 50 anos praticamente, mais de 50 anos que foi limpado o Rio do Santos. Né? Inclusive levar uma proposta, ao invés de ficar buscando esses valores faraônicos, fazer uma visita no Rio Tubarão, ver como é que funciona o modelo lá, para já levar uma proposta mais, né? Claro. Mais definida para resolver esse problema. Gente, vê só, lá fora nós estamos vendo aí o movimento da natureza não está para brincadeira. Lugares onde não se pensava que iria dar o que aconteceu, aquelas enxurradas, deu. E aqui nós estamos tendo muita sorte. Com um rio desse, todo assoreado, sem escoamento. Se dá um troço daquele lá, aqui onde nós estamos, ficamos debaixo d'água. Já ficou, né? Já ficou? Já. No passado? Não, o ano passado. Bom, lá naquela região toda ali, né? Aqui também. Aqui também, devido ao rio, claro, aqui, claro. Encheu tudo essa região aqui, carro ficou boiando aqui, foi uma loucura. Não tem escoamento, não vai. Muita gente pensa que o problema é só lá no bairro Naspolino, Picadão, é lá. Não, os problemas vão subir para cima. Vai subir, é verdade. O nosso segundo convidado desse dia de hoje, desta manhã, o Jairo, que é advogado, que é pastor, já está aqui conosco. Daqui a pouquinho nós já vamos fazer uma conversa. Renato, falando sobre Morro da Fumaça. Hoje, 61 anos. Fala um pouquinho da nossa cidade. Morro da Fumaça foi uma cidade que começou realmente com a Estrada de Ferro, né? Estrada de Ferro que fez. Porque o Morro da Fumaça, sabe que todo mundo já sabe aqui que Linha Torres é mais velho que o Morro da Fumaça, né? Sim. Teve até vice-governador lá já, né? Tudo, deputado, teve a cooperativa, do agrícola, do vô do Fernando de Fabre. Foi lá. Estação Cocal é mais velha que a Morro da Fumaça, entendeu? Então, Morro da Fumaça, a Morro da Fumaça aqui era uma região muito várzea, era muita várzea. Então, aonde que muita gente não queria parar por causa do alagamento e coisa e tal, porque o único morro que tinha é esse morro aqui que dá o nome da fumaça, né? Morro da Fumaça, devido à fumaça que saía daí. Um diz que era os índios que faziam a fumaça, outros dizem que eram os tropeiros, né? Então, com a passagem do trilho de trem, deu a oportunidade de os comerciantes virem, o seu José Sequinel, né? Veio aqui, colocou o primeiro comércio e isso expandiu. E Morro da Fumaça também teve a natureza a seu favor por causa da nossa argila, né? Por isso que eu falei, Morro da Fumaça começou a crescer realmente devido à azolaria. Nós temos hoje aqui, a nossa região aqui tem a melhor argila do mundo. Verdade, assim. Comprovado. No mundo não, no Brasil. Eu falei no mundo para dar uma puxadinha de saco, mas do Brasil é melhor. Não, mas isso que é comparado às melhores argilas do mundo. Sim, né? É porque a nossa argila ela puxa para o material branco. E no Brasil inteiro ninguém faz tijolo branco, ninguém faz telha branca. Até nós estamos tentando fazer o selo.
selo de tijolos da Fumacense, da região sul aqui, entende? Porque tu vai em tudo que é lugar do Brasil, faz um tijolo de qualidade, sim, mas vermelho, telha vermelha. Que não é, e a gente sabe que não é tão forte, tão Não, resistente quanto claro, aqui nós temos a nossa argila branca, né? E que faz um material diferenciado, né? Então, e Morro da Fumaça surgiu com isso, os agricultores também. E na verdade o Morro da Fumaça começou com os bielorrussos, né? Bielorrussos, né? Foi por aqui, né, Renato? Foi na linha Serafina, aquela na linha Serafina. Isso, aquela região ali, até eles tinham um cemitério. Uma vez alguém me falou que aqui era o cemitério dos bielorrussos, mas só que eu não me lembro mais o local. Aí os italianos chegaram e foram comprando, foram negociando com eles foram para outra região, que acho que não se adaptaram aqui. Eles eram aquela região, a religião sabatista, né? Que não trabalhavam no sábado, né? Aí, e não comiam carne de porco. Mas eles criavam porco para vender para os italianos. Não comiam, mas vendiam. Que o pecado seja teu e não seja meu. Mas Morro da Fumaça é uma cidade, você que é uma pessoa que veio de fora, é uma cidade acolhedora, né? Um povo trabalhador, um povo que recebe bem as pessoas, né? Não é aquela região que só aqui, que vem de fora é separado. Não, todo mundo é bem recebido. O único requisito é ser trabalhador e ser honesto. Não vem pra cá fazer falcatrua que não dá, né? que não, aí a fama espalha, né? Cidade pequena é uma beleza. Aí fica difícil. Muito bem a nossa conversa hoje. E outra, voltando, até eu esqueci. Fique à vontade. Em 2022, o Sindicer foi reconhecido como entidade pública, né? Então, entidade pública. Bacana, que título e esse ano a prefeitura municipal cedeu um terreno para nós, porque onde nós estamos não é nosso, é alugado. Entendeu? Então nós recebemos esse terreno, projeto fazer a nossa sede com auditório, né? Porque Morro da Fumaça precisa de auditório. Precisa de auditório. Não precisa ser um auditório grande, um auditório que uma palestra, uma reunião, alguma coisa nós não temos. Ou temos que ir numa escola, ou temos que ir na salão paroquial, e muitas vezes não é um local apropriado. Certo. Não é um auditório específico para aquilo, né? Para aquilo, verdade. E também hoje, nossos cursos de empilhadeira, de carregadeira, de tudo, é feito em locais que nós vamos lá pedir, tal, porque tem que ter o espaço para trabalhar e tem que ter a sala de aula. Sim. E tem a parte prática e a teórica, né? Então, aonde que nós vamos fazer aí e fazer tudo isso dentro do nova sede, né? Para que tudo seja mais prático para todo mundo, vai aí, faz ali, não tem que pedir emprestado olaria tal ou sala tal, né? Então, tudo isso é uma parceria com a prefeitura, que, né, nos cedeu por 20 anos, nós vamos, depois pode ser renovável, claro que já tem uma data para iniciar os trabalhos, não? Não, ainda não, porque não foi, passou pela Câmara de Vereadores, mas não foi ainda, mas está tudo certo, só falta os trâmites legais. Né? E depois já vamos pensar, nós temos nosso projeto já feito, e se Deus quiser, na mais breve possível, vamos ter nossa sede, para dar comunidade a todas as pessoas que lá vá para fazer o curso, ou o que precisar. Renato, quero te agradecer por ter vindo hoje aqui. Eu acho, na minha opinião, que essa entidade precisa ser mais divulgada, mais trabalhada, porque é uma entidade grande, importante para a cidade. É uma entidade que trouxe no passado, está trazendo riqueza ainda hoje para a cidade. Então é importante essa conexão aí. Isso está à disposição. E os cursos que tiver lá, manda para a gente, que a gente ajuda a divulgar, se for o caso.
e foi uma alegria conversar contigo. Opa, Poxa vida, parceiro muito de bom. muitos anos. Parceiro de muitos Tá bom. anos, show de Eu bola. quero agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, né, você sempre abrindo as portas para mim e para os oleiros, e dar os parabéns ao nosso município, a todas as pessoas que aqui vivem. Todos eles estão de aniversário e de parabéns nessa data. Muito Obrigado, bem. Tchau, obrigado. Muito bem, acabamos de conversar com o Renato Zacaron. O Renato só depois vai deixar o meu microfone, senão... Senão eu vou embora com o teu microfone. Outro dia, já teve gente que levou o microfone embora. Obrigado, Renato. Muito bem, acabamos de conversar com o Renato Zacaron, que é o presidente do Sindicer de Morro da Fumaça. A gente vai voltar a conversar mais vezes com ele. Vamos lá, Jairo, chega aqui, Jairo, já vem, já senta aqui, vem aqui no nosso banco aqui, pode passar aqui pela frente mesmo. Isso mesmo. Como é que tá, companheiro? Tudo bom, certinho? Tudo bom. Muito bem. O teu microfone aqui, esse aqui pode segurar na mão, colocar Isso. Muito bem. O nosso programa, como já falei... Opa, caiu aí o grampinho aí. Aí o Ralha coloca ali o grampinho ali pra ti. Isso. Muito bem. O nosso programa no oferecimento de Super São Pedro. Hoje é quinta-feira. É quinta-feira do frango. Hoje é quinta-feira... Não. Hoje é quinta-feira, é dia da carne. Amanhã, sexta-feira, é dia do frango. Então, hoje, quinta-feira, é dia da carne no Super São Pedro. São diversas promoções. Vá lá, aberto até as 9 da noite e dá tempo. Vai dar muito tempo para você ir, se você está trabalhando. Se não tiver, aproveite, já faz uma turnê lá dentro do mercado, visite todas as prateleiras, porque em todos os locais, em todas as prateleiras tem promoção. Açougue, padaria, bebidas, frutas e verduras, e é uma infinidade de produtos na promoção para você. E aonde não tem promoção, os preços são os melhores possíveis para que você possa fazer boas compras. Aberto das 8 da manhã às 21 horas, diariamente, de segunda a sábado e domingo, aberto até meio-dia. Isso! Então tá certo. Aproveite as ofertas do Super São Pedro. São 5 lojas. Uma em Orleans, 2 em Uruçanga, uma em Cocal do Sul e outra em Morro da Fumaça. Você que mora perto de uma das lojas, façam boas compras. A nossa conversa nessa manhã é com o Jairo Santana, ou Jairo Santana. É o nosso convidado de hoje. Ele que eu sei, é pastor, é advogado, mas ele tem tantos atributos que só ele contando um pouquinho da história dele pra gente nessa manhã de hoje aqui. Claro, comemoração de 61 anos de Morro da Fumaça, mas o Jairo também já é fumacense. Bom dia, Jairo. Bom dia. Como é que tu tá? Tudo tranquilo. Eu agora estou com residência fixa agora em Morro da Fumaça. Eu já tenho experiência com Morro da Fumaça desde 1992, quando eu, saindo de São Paulo, vim por concurso público pelo Banco do Estado de São Paulo. E abri uma agência em Criciúma, e aí eu pude conhecer a região como um todo. E o primeiro lugar que eu vim morar, incrível que pareça, foi Morro da Fumaça, e ia trabalhar em Criciúma. Depois eu me transfiro para Criciúma e agora retorno novamente para Morro da Fumaça. Sempre tive um vínculo enorme em Morro da Fumaça, inclusive sou eleitor já há muitos anos nessa cidade. E agora a gente fixou residência definitiva agora em Morro da Fumaça, e é uma alegria estar com esse pessoal, esse povo. Eu conheço muita gente, eu conheço a história do Morro da Fumaça, porque o envolvimento que eu tinha com o banco fez com que a gente acompanhasse a evolução da cidade até econômica. E a gente pôde enxergar isso desde 1992, ou seja, mais de 30 anos. Uhum. Então estou aqui há 30 anos envolvido com o Morro da Fumaça, e sou casado com uma fumacense e faço parte dessa comunidade também pelo lado da igreja. Quando estava ali nascendo a Igreja Batista, em Estação Cocal, com o Heitor e com a Dona Lula. Então, olha só, eu participava muito ali na região da Estação Cocal com o seu Heitor e a Dona Lula, que já faleceram, mas eram pessoas assim de um carinho, de um amor enorme, e que fazia com que a gente fosse cada vez mais atraído pela cidade. Ou seja, um povo, como disse o
o Renato Zacaron, um povo acolhedor. Eu vim de fora e eu posso atestar o que ele disse. A gente foi muito bem acolhido, nunca fui discriminado na cidade, embora eu sempre procurei estar, apesar da minha aparência, né, de judeu, com barba e etc., sempre procurei ser o mais discreto na cidade. E agora que eu estou me apresentando, eu sou advogado, no escritório em Criciúma, estou vindo para Morro da Fumaça, estou no processo de querer me aposentar, tem uma série de coisas. E se envolver um pouco com as questões da cidade de Morro da Fumaça, que é o que mais me interessa nesse momento. E estou vivendo intensamente a situação de Morro da Fumaça como cidadão, como pessoa que mora nesse lugar e que quer melhorar essa cidade. Beto, aí é um prazer muito grande poder ter esse espaço para conversar com a cidade, contigo e com todos aqueles que têm um amor especial por Morro da Fumaça que não estão aqui. Nossa, tem tanta gente fora do país que é de Morro da Fumaça, nos Estados Unidos, na Europa, fazendo dinheiro e investindo aqui. Além do que, eu faço parte também da Associação dos Aposentados, dos Pensionistas e Idosos da cidade, que é uma associação que tem já um contingente bom, acho que em torno de umas 600 ou 700 pessoas que estão associadas e que são contribuintes, que descontam do seu INSS 1%, e que faz um trabalho especial. E, para minha surpresa, Roberto, a cidade de Morro da Fumaça tem quase 6 mil aposentados. Quase 6 mil. O que significa que é uma cidade que tem uma situação que envolve muito o idoso, né? E esse idoso, essas pessoas, elas contribuem economicamente para a cidade, porque se você calcular 6 mil pessoas a R$1.000, eu estou fazendo o cálculo por baixo, são 6 milhões de reais que entram na cidade só pelo pessoal velho, pela aposentadoria. Então, é um dinheiro significativo que movimenta a economia do país. E, infelizmente, às vezes a gente percebe que não tem tantas políticas voltadas para essa turma de idosos. Eu faço parte, eu estou com 64 anos, a esposa daqui a pouco faz 60. O Beto, espero que você chegue lá aos 60, mas só vai poder se aposentar aos 65 pela idade. Mas a lei diz que o idoso é de 60 para cima. Então, você vai estar convidado a participar da associação, poder utilizar dela até para poder fazer contagem do tempo que você falta para você se aposentar. E eu quero, como advogado, trabalhar um pouquinho nessa área, entendeu? De ajudar esse pessoal que está na faixa de 60 anos a 70, que está com dificuldade no seu INSS, ou até não sabe nada sobre o assunto, para a gente poder conversar e, de repente, fazer com que você, de repente, que já tenha até condições de se aposentar, fazer parte da associação, ainda que não seja pensionista ou aposentado, mas você é idoso. E a associação, ela abrange o idoso, mesmo não aposentado. Por quê? Porque tem uma série de situações que, como associação, a gente tem mais facilidade de conversar com o poder público. O poder público precisa olhar um pouquinho mais para essa nossa turma da terceira idade. Ter uma política mais voltada, concentrada, não apenas um joguinho de dominó, ou alguma coisinha na praça, ou uma piscina. Não, é um contingente que está se sustentando, inclusive, a cidade economicamente. Porque eu fiz o cálculo de R$1.000 por mês. Agora, se eu colocar isso a 2.000, são 12 milhões de reais que entra na economia e que a maior parte é gasto no comércio local. Esse dinheiro não vai para fora. Então, é uma turma que precisa ser muito bem olhada. E é isso que eu quero fazer. Eu quero dar uma olhada para o meu povo, principalmente para o lado dos aposentados, dos idosos, e ver o que a gente pode fazer e ajudar esse povo aqui. Porque Morro da Fumaça, como eu fiquei ouvindo aqui o Renato, é gostoso ver a história.
Principalmente, são várias versões. A versão que eu tive é de que aqui era um lugar que os topeiros paravam e acendia a fogueira. E a fumaça identificava que eles chegaram no determinado lugar. Mas as versões de como a história acontece, é importante que o povo saiba. Porque eu não era daqui. Eu estou aqui há 30 anos. E agora eu faço parte. A cidade já não é uma cidade só de italianos. Já tem uma diversidade, né? Já tem uma diversidade. Uhum. A negros, e agora até judeu. Agora até judeu também aqui. Seja bem-vindo. Há 30 anos já estás aqui, eu te conheço há pouco tempo. Isso. Né? Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento especial devido àquela mesa que tu doaste lá para a RSU e também aquela cadeira, que aquela cadeira é bem aconchegante. O Ralha não pega aquela cadeira, só eu. Não deixo para ele não. Então, desde já fazer esse agradecimento aqui em público, que é importante, esse olhar que tu tens pela cidade de Morro da Fumaça e pelas pessoas aqui também. Principalmente da gente ser de fora, né? Chegar numa cidade e ter esse olhar positivo. Jairo, falasse aqui nos aposentados. O que o poder público poderia fazer que não faz hoje pelos aposentados? Então, eu vou responder essa pergunta assim, Beto, mas antes de responder, eu quero dirigir o pessoal o seguinte, como a gente está conversando aqui, eu sou judeu de sangue, mas sou cristão de opção, Yeshua, Jesus, né? E a gente tem uma fé que é inabalável, mesmo diante de todas as circunstâncias que se apresentam para a gente. Eu tenho e uso o kippá em situações especiais, essa é uma situação especial que eu uso. E o kippá na cabeça do judeu tem um único significado, que Deus está sobre a nossa cabeça. Só. Então, quando você vê alguém com o kippá, você logo vai imaginar, ali tem uma pessoa que tem Deus sobre a sua cabeça. Ou seja, sobre o seu cérebro, sobre o seu pensamento, sobre as suas atitudes, sobre a forma como você se direciona e assim por diante. E aí, Beto, aproveitando esse momento que a gente está conversando de forma descontraída, eu quero pegar esse kippá que é meu e presentear você. Opa, que maravilha! E que você, quando colocar na cabeça, saber que Deus está sobre a sua cabeça, então, sobre o seu lar agora porque eu quero e sobre Deus... a sua cidade. Show de bola! E que você vive. Meu Deus, que isso maravilha, tem muito obrigado. Esse significado. Esse é um presente para mim, então. Esse é um presente para ti. E que você, quando estiver usando, você esteja mostrando que você tem Deus sobre a sua cabeça, que a sua família está na mesma situação, que o seu bairro também, e que a cidade onde você vive também tem Deus sobre a sua cabeça, sobre a orientação. Então eu vou usar muitas vezes. Muitas vezes em situações. Espero que as pessoas identifiquem o kippá como isso. Não apenas como algo do judeu. Porque, embora eu esteja agora sem o kippá, ele permanece sobre a minha cabeça, sobre o meu pensamento e sobre os meus valores. E é isso que eu gostaria de expor para você ao presenteá-lo com esse kippá e com essa forma. Eu fiz isso, sabe com quem também? Aqui na cidade, que tem um carinho muito grande, foi com o Padre Carlos. Padre Carlos, grande Padre Carlos, que teve na missa do nosso querido Ademar Bertan, numa homenagem lá na linha Barracão. Aí eu vou aproveitar a questão do Padre Carlos, é o seguinte, e uma das primeiras coisas que eu fiz como advogado, depois que eu saí do banco, foi fazer uma ação judicial para que ele pudesse ter a medicação fornecida pelo Estado. Incrível, né? Você fez uma pergunta para mim. E olha só que situação, né? O Padre Carlos, na época, estava com um problema do coração, utilizava um número enorme de medicação e o Estado não fornecia. Aí o que ele fez? Ele procurou a comarca de Uruçanga, onde ele estava na época, e pediu um advogado que viesse pela OAB. Eu, como estava começando a minha carreira de advogado, tinha colocado o meu nome à disposição para esse tipo de situação. Então ele compareceu, deu certo, trouxe lá todos os documentos que eram necessários, e aí o que aconteceu? Eu ingressei com a ação, a doutora Débora, que era a doutora responsável da comarca da época, que agora é responsável pela vara de execuções criminais de Criciúma,
deu a liminar. E ele então pôde ter o tratamento. E aí, depois de 15 anos, eu encontrei com ele. Aí eu falei assim, padre, faço parte da tua vida. Aí ele olhou para mim, lembrou, não teve como não me lembrar, né? Porque a afeição, lembrou da situação, abriu um sorriso, eu estava com o quipá, a gente estava dentro do contexto de igreja, que eu estava sendo padrinho de uma pessoa que estava sendo batizada por ele, e presenteei ele com o quipá, e disse para ele, padre, esses últimos 20 anos da sua saúde e dessa sua performance perante a igreja, perante o povo de Morro da Fumaça, eu tenho também um pouquinho de eu tenho também um pouco de contribuição. Porque naquele momento, e o padre depois ele recebeu a medicação sem precisar mais, até porque como o padre era muito conhecido na cidade, mas ele manteve a ação, porque ele entendeu de que aquele gesto que ele estava fazendo também ia ajudar os outros. E tantas outras pessoas que na época eu também ajudei. Tem um casal especial que é o Valdemir de Mônica, lá de Vila Rica. Eu me ajudei a ele a ter a medicação. Isso eu estou falando alguns exemplos de Morro da Fumaça, quando realmente era difícil você ter a medicação. Hoje não, hoje fica mais fácil. Hoje já tem todo um sistema. Eu penso um pouquinho diferente a cidade em relação à questão da medicação. Por quê? Porque eu sou idoso. Eu estou vivendo na pele as dificuldades. Eu nunca precisei estar tomando remédio, mas agora passei a ter que tomar remédio também. Estou na mesma situação, porque 20 anos eu estava com 40 anos, agora estou com 60. Estou com 64, mas na época eu tinha 44. Mudou, 20 anos mudam. E eu agora estou precisando usar remédio. Daí, quando você perguntou para mim o que é preciso fazer pelo povo idoso, é o seguinte, é ter um trabalho específico para o idoso. Que o município possa fazer um trabalho epidemiológico, um trabalho que possa identificar quais são as doenças que mais afeta o povo. Um trabalho de pesquisa, né? De pesquisa. Eu já sei. Opa, Beto, caiu o microfone. Isso. Aí, Beto, veja só, eu já sei que esse tipo de situação já acontece, mas não é divulgado. E às vezes nem utilizado. O que é difícil, né? Porque a quantidade de pessoas que morrem de câncer na cidade é muito grande. Então tem alguma coisa. Então, se você conseguir pesquisar, verificar o que está acontecendo, pode fazer um trabalho preventivo. Principalmente agora na terceira idade, porque saber quais são os medicamentos que os idosos precisam, verificar a maneira como a prefeitura possa auxiliar, sem precisar ficar jogando, às vezes, o paciente de um lado para o outro. Não, isso aqui não é conosco, não é da prefeitura, isso aqui é com o município, não é com o Estado. Não, o Estado diz, não é comigo, é com a União. E fica no empurra, e o paciente, às vezes, não tem como ficar correndo atrás dessa documentação, a burocracia é enorme. Você tem uma ideia, Beto? Eu vou usar do exemplo meu. Eu agora estou tentando fazer 2 cirurgias, que é bem típico de idoso, tá? Uma é hemorroida. Não tenho problema com isso, porque até as pessoas que têm de 40 para cima de idade têm que estar cuidando. Atento a isso. Atento à questão da saúde masculina, que envolve a próstata, envolve toda uma situação em que precisa estar sendo cuidado pelo menos uma vez a cada 2 anos e fazer uma coloscopia de 2 em 2 anos no mínimo, para que a gente possa antecipar e poder resolver o problema. Então eu tenho que fazer uma cirurgia, não é nada grave, graças a Deus, fiz todos os exames, não é nada grave, mas tenho que fazer uma cirurgia e vou fazer isso lá em Sombrio. Jairo, tu passa esse microfone aqui e pode colocar isso aqui aí no teu... Isso, esse aí tem um grampinho aí. A gente já vai conversar enquanto o Jairo ajeita ali o microfone, grampeia ali. Quero lembrar também para você que o nosso programa hoje sobre o patrocínio da Semofu. Semofu é a colaboração da Semofu, porque a Semofu é uma empresa nossa que vem trazendo desenvolvimento energético para empresas e residências e também sem perder de vista o social. Semofu, uma empresa nossa. Jairo, continuando aqui, essa questão da pesquisa,
Porque não dá para fazer, por exemplo, mais saúde, vamos supor, para o idoso, sem conhecer. Não dá para fazer, por exemplo, um prefeito dentro do gabinete, o presidente da associação de dentro do gabinete. Né? É preciso fazer pesquisa, é preciso ir para campo, é preciso ter conhecimento mais amplo. Né? Isso. Economiza muito mais, inclusive, porque sabe onde vai chegar. Ô, Beto, você não sabe o quanto se economiza de dinheiro se você souber qual é o quadro das necessidades do município em relação à saúde do seu povo. Nós estamos comemorando 61 anos, né, de vida, né, a cidade, é isso? Isso, 61 anos. 61 anos de idade. Eu tenho 64, ou seja, eu estou com a idade em que a cidade nem existia. Então veja só que situação, né? E se você conhecer a situação do seu povo, principalmente na área de saúde, você consegue, com o dinheiro que vem para a área de saúde, fazer com que as coisas funcionem. Evitar até que medicação que é desnecessária acabe sendo descartada por vencimento. E tem uma medicação que a população precisa usar e que não é fornecida. E aí tem um monte de medicação, Beto, que está à disposição, mas não é necessário. E às vezes é necessário em outro município, mas aqui, às vezes não. Então parece uma situação desorganizada. Quando eu estava falando sobre a questão da minha cirurgia, Beto, eu já devo estar no 6º encaminhamento para fazer a cirurgia. Se eu realmente necessitasse, estivesse numa situação que não pudesse andar, ou conversar, ou fazer alguma coisa por mim mesmo, eu estava perdido. Porque não tem nada a não ser papel para lá e papel para cá. E interessante, Beto, é a quantidade de números que às vezes diz, fizemos trocentos encaminhamentos, fizemos a quantidade enorme de consulta, fizemos, e um mundaréu de números é lançado na área da saúde. Isso estou falando de causa própria. Só que de resolução, o que é que você tem? Porque quando você tem 10 encaminhamentos, mas não resolve o problema, isso é muito sério para quem está na ponta se utilizando. Agora, eu sempre fiz um apelo, e já eu posso falar isso com muita tranquilidade, até o prefeito da cidade, o Noi, de que a época, quando ele estava eu votei nele, a primeira vez que ele estava como candidato a prefeito, eu disse para ele, Noi, eu só quero um compromisso seu, que você, junto com a família, utilize o sistema de saúde que é oferecido para a população, para que você possa enxergar o que realmente a população necessita nessa área. Sai do particular e vem para o público. Vem para o público, porque aí isso não é só para ele, é para os vereadores também. Ou seja, os vereadores usam o sistema. Agora, ficar doente e ir para o particular, ou até mesmo o sírio-libanês, aí fica muito caracterizado que o que você está apresentando não é adequado. E passa pela via crúcia. Vai até para um outro município, se for o caso, para que, de repente, porque você é conhecido, você vai ser atendido de uma outra maneira. Mas a população em si mesmo, o povo comum, como eu, como você que está me ouvindo, tem uma certa dificuldade, porque a gente é invisível às vezes na cidade. E não tem o mesmo tratamento. Então, eu faço esse apelo. Eu entendo que todos aqueles que estão com cargo público, que representam a cidade, os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, os funcionários públicos mesmo, utilizem o sistema. E aí façam o aperfeiçoamento. Porque fica um vai e vem de papel, que é impossível você, de repente, deixar de fazer a consulta. Aí marca a consulta, o paciente não vai, e depois fica reclamando por que o paciente não foi. Porque 10 vezes é uma coisa absurda. Eu estou falando porque eu estou respondendo uma pergunta sobre o que poderia ser feito ao idoso em Morro da Fumaça. Olha, a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça também é uma das nossas colaboradoras, tem sessão todas as 18 horas. Vai até lá, inclusive, para levar essas perguntas, questionamentos que o Jair está fazendo, vai na Câmara de Vereadores. Lá são 9 vereadores, com certeza você vai ser bem atendido. Às vezes é importante você ir participar, ou através da rede social, da sua opinião, porque a Câmara de Vereadores tem sessões todas as terças-feiras, às 18 horas. Isso mesmo, você pode ser atendido
pelo Facebook, YouTube, pelo site e também presencialmente na Câmara de Vereadores. Importante a gente participar, porque o maior poder de uma cidade não é a prefeitura, como já tenho dito aqui, não são as áreas jurídicas, não. O poder constituído, o maior poder, primeiro é o povo, né? Mas os poderes constituídos no município é a Câmara de Vereadores. Então, o local onde você tem que procurar e debater os assuntos ou chamar o vereador na sua comunidade, isso é importante. Eu tenho certeza que quando você chama, você vai. Mas chama, não perca aí essa oportunidade de promover um bom diálogo, uma boa conversa com aquele vereador de sua preferência, aquele vereador que você tem mais afinidade. Enfim, faça isso. Quero lembrar a você, já não é lembrar você, já vê só, aqui na nossa cidade, e não só aqui, nas mais diversas áreas, eu vejo que os governos não têm aquela prioridade, fala-se em saúde, 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 no entanto, agem simplesmente em cima de remédios, 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 que é importante, que é preciso, tem que ter, mas lazer também é saúde, esporte é saúde, cultura é saúde, um ambiente para ir fora daqueles padrões é saúde. E a gente não vê os prefeitos se envolverem com isso. Não estão perdendo uma grande oportunidade de ajudar a resolver, melhorar o problema na sua essência, Jair? Beto, a sua pergunta, ela me faz lembrar de um ditado húngaro, no qual eu fui criado em São Paulo, com a família húngara, e que o húngaro dizia assim: olha, fala mais alto, porque o que você está fazendo está me impedindo de ouvi-lo. Ou seja, os atos que nós fazemos, as coisas que nós praticamos, elas têm um poder muito mais forte de comunicação que às vezes as palavras. E quando você fala sobre a questão de lazer, eu volto a insistir novamente. Pessoal da Câmara dos Vereadores, pega o seu tênis, pega o seu uniforme de esportivo, sai a caminhar pela cidade, andar pela cidade, dê um exemplo. Começa a caminhar na cidade, tranquilo, conversando com o povo até, fazendo o sinal. Você vai estar cuidando da sua saúde, dando um exemplo para a população, para que a população possa andar. Mas para isso é preciso ter espaço. Até para poder andar. Que as calçadas da cidade estejam sem buracos. Pelo amor de Deus, né? Sem buracos. Com algumas exceções. A maioria delas fazem um asfalto, o meio-fio é só buraco, enfim, é obstáculo o tempo todo. Cadeirante não anda aqui na cidade. É difícil. Pode andar aqui no centro um pouquinho, mas só no centro. Mas os cadeirantes, a maioria deles estão nos bairros e não há calçada humanizada. Infelizmente, não há essa preocupação. Ou seja, aquilo que tu falou, não há diálogo com a população. E quando não há diálogo com a população, não há resultado benéfico, né? Olha só como é simples cuidar da saúde, né? Ó, pega o seu tênis, pega a sua roupa esportiva, saia. Prefeito, a mesma coisa, vice-prefeito. Os que são comissionados da prefeitura, façam a mesma coisa. E caminhe na cidade e você vai verificar os defeitos da cidade, ó, a dificuldade que o povo tem. Não precisa ir para uma academia, às vezes, se a cidade dá condições para isso. Ou coloca à disposição um professor de educação física, naqueles horários em que as pessoas podem ter mais facilidade para poder sair, e faça. Agora, à medida que você vai vendo os problemas que estão ao seu percurso, no seu caminhar, vai na prefeitura, você, vereador, faz a indicação, você, o prefeito mesmo, já verifica que tem uma determinada situação e já faz. Por que você acha que o nosso prefeito lá de Criciúma, o Clésio Salvaro, eu tenho lá minhas restrições a ele, mas eu tenho que dizer como esse homem trabalha. Ele anda na cidade, ele anda na cidade, ele anda nas calçadas, ele vai nos lugares, ele está presente em quase que todos os lugares.
Aí pode ter todas as divergências com o prefeito, mas aí entende o porquê que ele é tão popular. Por quê? Porque ele consegue enxergar o problema do povo. Ele anda na periferia. Ele sente o pó da periferia. Ele sente os problemas da periferia. Ele sente a situação do centro. Porque ele está ali, sempre se movimentando na cidade. Agindo como nós. Lógico, ele é conhecido. Onde que ele passa, todo mundo vê. E o encontra, e o cumprimenta. Mas ele está ali. Então, aí ele vai começar a mexer com as calçadas. Ele começa a mexer com a estrada. Porque para você fazer com que o povo se movimente a poder andar, como eu estou falando para os vereadores fazerem, é preciso que a cidade cuide das suas calçadas, cuide das suas estradas, e não só faça uma situação periférica. Porque, olha, um senhor de idade que vai fazer uma caminhada e ele tem um buraco e ele não consegue transpassar por ele e cai, pode gerar um acidente muito mais grave. Então, é preciso que a cidade dê condições para isso. E a nossa cidade tem condições, porque não é caro. Economicamente não é caro. Economiza na saúde, educa o povo, faz com que, de repente, alguns espaços da cidade com o trânsito modifique e estabeleça que aquele lugar, em determinado horário, é só para caminhar. E que o prefeito esteja junto, que o vice-prefeito esteja junto, que a família esteja junto, que possa ter passeio de bicicleta. Você vê que eu estou falando coisas que não precisam de investimento, dinheiro, para ficar construindo uma série de edifícios que depois ficam abandonados e que, por estar abandonados, vão ficando velhos e não servem mais para nada. Não é isso. É só fazer uma política que vá a favor do povo. Isso tem resultado lá na hora da consulta, né? Imagina. Diminui a consulta. Diminui a consulta e aí não há necessidade de construir grandes casas para centros enormes para poder atender a população. A população começa a ser atendida de uma forma muito mais barata e saudável, né? Naturalmente, caminhando, fazendo uma atividade esportiva, participando de lazer. Quando a população sorri, Jairo, quando a população está sorrindo, ela está mais feliz, aquilo ali, isso converte em saúde, né? Olha, eu tenho um escritório na frente do Fórum de Criciúma, então já tenho ali uns 12 anos que eu estou lá. E agora estou numa fase de que eu estou querendo me aposentar mesmo para valer. E estar mais envolvido com essas questões da minha faixa de idade. Chega uma hora, eu tenho que entender que tem um ditado hindu, um pensamento hindu, que diz assim: há momentos da vida que você tem que ocupar-se para aprendizagem. Depois que você aprendeu, que é a primeira fase da vida, que isso vai do 1 aos 30 anos, aprender. Depois, usar do que você aprendeu e do que você conheceu, que é a profissão, usufruir ao máximo possível, que é a fase da idade adulta. Mas depois que você vai se tornar velho, você tem que entrar na outra idade, que é se desprender, às vezes, das coisas que você construiu, porque para onde você vai, não vai precisar mais daquilo. Muito bem. Agora, veja só, quando eu falo isso em relação ao meu escritório lá em Criciúma, fica praticamente do lado do parque. E eu tinha um apartamento ali que servia como base para mim, para o escritório. E tem um parque que foi construído do nada, ou seja, aquilo lá era só um brejo. Eu acompanho isso aqui há 30 anos, então eu posso dizer, aonde tem o parque hoje, aonde está instalada a prefeitura, era um brejo aquilo lá. Tanto é que ainda tem um espaço lá que veio o brejo bem caracterizado ainda, que alguma coisa vai ser feita. E foi feito ali um parque, onde as pessoas andam de bicicleta, estão sempre andando, etc e tal. Ai, eu fico com inveja do Salvaro. Eu não sou do partido dele, tá? Já digo de antecipação. Mas como prefeito, ele enxergou a situação e diminui as questões de saúde do povo. E é isso que está investindo. Em prevenção. E tem professores lá dentro daquele parque, e tem
dança, e tem uma série de coisas paralelas que quando você quer fazer, você faz. Eu usava mesmo da caminhada, junto com a Margarete, a gente andava direto lá. E isso nós vamos fazer aqui em Morro da Fumaça também. Mas aí eu começo a andar e as calçadas não favorecem. Não estão favorecendo. Não favorecem. Muito bem, olha, nós vamos voltar a conversar com o Jairo em outros momentos aqui. Inclusive, temos aqui, já fizemos uma proposta, ele tem um programa na RSU, porque o Jairo tem uma boa afinidade com o microfone, com as câmeras, enfim, ele é propício para isso. Acho que, quem sabe, como lazer também, o futuro teu está aí para se divertir, para conversar com as pessoas. Rally, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Jairo, infelizmente o programa está chegando ao final. Quero te agradecer por ter vindo e vamos nos conectar outras vezes, né? E nós vamos estar no sábado pela manhã aqui, tocando uma musiquinha. Estou te convidando para vir aqui também. Se quiser, inclusive, trazer um saquinho de pipoca para a gente comer junto aqui, pode trazer. Sim. Muito obrigado por ter vindo, Jairo. O Beto, eu vou aproveitar esse finalzinho. É o seguinte, a primeira vez que eu vim aqui conversar contigo, na TV, que é um instrumento importante para a cidade, eu tratei muito mais da questão religiosa. Fez um efeito enorme o nosso trabalho lá, porque esclareceu sobre o que é o João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus estava conversando é que eram religiosos hipócritas e que nem conseguia conhecer, mesmo conversando pessoalmente. Isso deu uma importância muito grande. E tive até a oportunidade de estar orando ali, tanto pelo Lula, como pelo Bolsonaro. Orei pelos dois. Eu não fiz uma oração partidária, como acontecia. Depois o povo soube escolher, no meu ponto de vista, pela democracia. Hoje, nós aproveitamos esse espaço para falar sobre a questão do idoso. Um tema só. E espero que a próxima vez a gente venha com outro tema e que, de repente, aquilo que a gente falou aqui tenha eco com o prefeito, tenha eco com os vereadores e com eco com o meu pessoal, principalmente da terceira idade. Vamos estar aí fazendo um trabalho nesse meio aqui. Faço parte dessa turma e vamos em frente. E quero colocar o meu trabalho à disposição agora de aposentado, até mesmo como advogado, que eu estou querendo me aposentar, e ajudar esse pessoal a se resolver na área previdenciária. Valeu. Jairo, para as pessoas entrarem em contato contigo. Então, o meu telefone é 996045807 e eu estou aqui em Morro da Fumaça direto agora. Quais as áreas que tu atua na advocacia? Olha, a minha especialidade no diploma é no direito eleitoral. Direito eleitoral. Nunca exerci. Nunca exerci. Mas o que eu, vamos dizer assim, fiz a vida até financeiramente foi na área criminal, na área do crime do colarinho branco. Crime do colarinho branco. Crime do colarinho branco. O que é o crime do colarinho branco? Sonegação de imposto, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho. Quando você vê a questão aí da joia, eu sei muito bem o que significa o que está acontecendo ali com o nosso ex-presidente. E foi nesse meio que eu melhor trabalhei. Por quê? Porque eu trabalhava com empresas que faziam exportação e importação, que envolve demais esse tipo de situação especializada. Nós vamos pegar um programa desse só para falar sobre o crime do colarinho branco, que eu acho muito interessante e eu tenho pouco conhecimento, com certeza você também. Tá. Jairo, muito obrigado. Entendeu? Em pé, brigadão. Em pé. Muito bem, e assim nós vamos fechando nosso programa de hoje. Muito obrigado ao Jairo. E nós voltamos amanhã, claro, amanhã, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, com a nossa primeira entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores, Laênio da Silva. E às 10h30, a nossa conversa vai ser com o presidente da Semofu, o Rudi Reco. A todas e todos, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Aproveite as promoções do Super São Pedro. Aproveite as promoções da Verdureira São Mais, a Verdureira do Johnny. Um abraço pro Calita. O Calita que nós combinamos, ele esquece. Ele tinha imobiliário, se não pôde. Calita, sábado aqui, vem aqui que nós fizemos uma conversa rápida aqui também. Vai dar tempo pra gente fazer um bate-papo bacana. Muito obrigado, Calita. E Sermofu,
atendendo da melhor forma possível os seus associados e Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, os nossos colaboradores. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tem mais alguém? Ah, fechou.